Na presença de Deus, em um culto de missões, falar um pouco a respeito de missões. E antes de tudo agradecer a Deus pela vida dos irmãos, por ter nos ajudado a chegarmos até aqui, pela vida daqueles que também estão nos visitando, né? O pastor Salustiano Júnior, né? É um dos pastores do Ministério Peniel e que estará trazendo a palavra de Deus ao nosso meio nesta noite. Aplauda Jesus pela vida dele. Seja muito bem-vindo, viu, pastor? Que Deus possa usar a sua vida grandemente e glorificar a Deus pela vida de todos os irmãos também que estão aí nos acompanhando pelos meios das redes sociais. Que Deus abençoe a vida de cada um. Vamos ouvir a palavra de Deus, amém? E ser edificado por ela. Vamos orar pela vida do nosso pastor, que estará trazendo a palavra de Deus, amém? Estenda as mãos para cá sobre a vida dele. Pai, nós queremos orar pela vida do teu servo, queremos colocar ele nas tuas mãos, porque nesta noite ele será um canal de bênção, Senhor, para esta igreja, meu Deus. Que o Senhor possa usar ele como sempre tem usado, e que ele possa ser uma ferramenta, meu Deus, fundamental para despertar em nós o desejo, a ânsia e a fome, ó Deus eterno, de fazermos mais e mais a tua obra, mais e mais a tua vontade. Esteja conosco, inspira o teu servo e assim usa, meu Deus eterno, para a glorificação do teu nome. Amém. Glória a Deus. Fica à vontade. Esse aqui é meu álcool. Amém? Deixa ele bem aqui. Por onde eu vou com essa benção aqui. Amém, amados? A paz do Senhor Jesus. É um prazer conhecê-los. Sei que estava ansioso em chegar, mas eu já estava no meio do caminho e esqueci da minha máscara, né? Mas eu tive que retornar, cheguei em cima da hora. Eu peço perdão aos amados e sei que o Senhor tem uma palavra para nós nessa noite, amém? Vamos abrir a Bíblia Sagrada? Livro do Êxodo, capítulo de número 3. Glória a Deus. Livro do Êxodo, capítulo de número 3. Hoje é culto de missões e eu quero nessa noite falar um pouco sobre um homem que foi chamado para fazer uma grande obra, ser o libertador dos hebreus, amém? Diz o versículo de número 1. Nós vamos apenas ficar com o versículo número 1 como base, né? Mas nós vamos meditar nos demais versículos. Diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e, levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Amém? Vamos ficar apenas com esse texto. O que eu quero trazer nessa noite aos nossos corações é que o Deus que nós servimos, Ele é um Deus que faz promessas, mas também é um Deus que cumpre as promessas. Guarde isso nessa noite. Ele é um Deus que faz promessas e que cumpre as suas promessas para que o seu nome seja glorificado. Deus fez uma promessa. Prometeu a Abraão, a Isaque e a Jacó a possessão da terra. E se passaram anos, e não foram poucos, passaram 430 anos, mas o tempo de Deus chegou para aquela
promessa fosse cumprida. E nós vamos extrair algumas lições. A primeira lição é que pode passar o tempo que passar, os anos que passar, mas o dia certo se cumpre. Se você tem promessa de Deus, descanse no Senhor, que o tempo de Deus se cumprirá na tua vida. E o texto que eu li é o texto que vai nos falar o dia que Deus decidiu cumprir a promessa. A promessa de tirar o povo escravizado do Egito. E ele levanta um homem chamado Moisés, um homem que nós podemos considerar como o libertador dos hebreus. Agora, quem era este homem que Deus decidiu usar? Se você for ler a história de Moisés, você vai chegar à conclusão que Deus decidiu usar um assassino, um homicida, um fugitivo. Deus decidiu usar um criminoso para ser libertador dos hebreus. Depois que Moisés assassina aquele egípcio, ele foge do Egito. E ele foge para uma região de deserto. E ele peregrina naquele deserto durante 40 anos. E diz o versículo de número 1 que ele apacentava ovelhas. E aquelas ovelhas, diz o texto, que não era dele, era do seu sogro. Mas mesmo assim ele apacentava na região de deserto, na região de escassez, na região de sede, numa região onde não tinha arbustos para alimentar a fome. Talvez nessa noite você esteja numa situação parecida com a de Moisés. Moisés estava ali peregrinando 40 anos. Quem sabe Moisés, nesse período, não deve ter pensado algumas vezes e ter dito: alguém ainda pode se lembrar de mim? Será que Deus dos meus pais se esqueceram de mim? Talvez nessa noite você esteja aqui me ouvindo, passando por momentos difíceis, passando por momentos de escassez, passando por adversidades, passando por tribulações, e quem sabe você não possa estar dizendo nessa noite: eu acho que eu fui esquecido. Só que Moisés, ele tomou uma atitude naquele dia, e uma surpresa ele tomou naquele dia. Diz o versículo de número 1 que ele se achegou a um lugar. E este lugar era o monte de Deus, o monte Horebe. Independentemente da situação que você se encontre, independentemente do deserto que você esteja passando, você precisa aprender com Moisés nessa noite. Moisés, mesmo apacentando ovelhas no deserto, ele teve um direcionamento maravilhoso, um direcionamento fantástico. Ele se aproximou aonde Deus habita, o monte Horebe. E quando nós nos aproximamos de Deus,
Quando nós nos aproximamos do Altíssimo, nós somos surpreendidos, independente do lugar que você esteja e da situação que você esteja passando. O versículo de número 2, Deus vai tratar com Moisés. E o que me chama a atenção hoje à tarde, eu lendo aqui, eu tirei algumas coisinhas aqui do texto, é que quando o Senhor vai se revelar para Moisés, Ele vai se revelar no versículo de número 2 e 2 vezes no versículo de número 4. E essas 2 vezes que Ele se revela com nomes diferentes. O versículo de número 2, o Senhor vai se revelar assim, apareceu-lhe o anjo do Senhor. Esse anjo aqui, pode prestar atenção que ele não está com o A minúsculo, ele está com o A maiúsculo. Esse anjo do Senhor que aparece para Moisés, ele é uma cristofania, ou seja, a aparição de Jesus Cristo antes da sua encarnação. Sabe o que o Moisés ele está aprendendo aqui nesse texto, do versículo de número 2? É que quando o anjo do Senhor está se revelando a ele, ele quer trazer a primeira lição a Moisés. Ei, Moisés, eu como anjo do Senhor, eu como Cristo pré-encarnado, eu quero que tu entenda um fato. Tu precisas entender que todas as coisas foram criadas por mim e para mim. Aí diz o texto, apareceu-lhe o anjo do Senhor. Como? Diz o versículo de número 2, que o anjo do Senhor, ele apareceu numa chama de fogo. Essa aparição aqui de Moisés, do anjo para Moisés, Deus se revelando, ele está querendo revelar a Moisés a chamada dele e o ministério que Moisés teria que cumprir, a missão que Moisés teria que cumprir como libertador do povo hebreu. E você nessa noite, você precisa entender um fato. Você como igreja de Cristo, você como escolhido de Cristo, você como salvo em Cristo Jesus, você precisa entender um fato. Você precisa entender que você é um escolhido de Deus com um propósito de libertar as almas sedentas lá fora, que são escravizadas pelo pecado, que são escravizadas pelo diabo. Você precisa resgatá-los, libertá-los, trazê-los para dentro da igreja do Senhor, para que eles sejam libertos pelo poder da palavra de Deus. Mas qual o sentido, qual o ensinamento do anjo do Senhor para Moisés quando ele aparece numa chama de fogo? Ele está querendo dizer para Moisés o seguinte: ei, Moisés, o ministério que eu tenho contigo, ele queima, ele é fogo, ele tem o combustível que vai te dar vigor para prosseguir, que é o Espírito Santo, Moisés. Moisés, tu precisa entender que o mistério que eu tenho contigo, o ministério que eu tenho contigo, o propósito que eu tenho contigo, ele é fogo. Só que o anjo do Senhor vai ensinar uma outra lição. Diz que ele estava no meio de uma sarça.
Por que o anjo do Senhor estava no meio da sarça? Ele estava querendo dizer para Moisés que ele estava no centro do ministério que ele tinha para com Moisés. O que eu quero dizer para você nessa noite que me ouve aqui, é que o centro do teu ministério, a base do teu ministério, o fundamento do teu ministério, o fundamento da tua chamada, é Ele que está no meio, Ele é o centro daquilo que Ele tem na tua vida. Ele estava o quê? No meio de uma sarça. E o que é uma sarça? A sarça é um arbusto que é muito comum no deserto. E como lá é um clima quente, e a sarça ela é uma bola de um arbusto cheio de espinhos, e ela é seca, e quando o calor está muito intenso no deserto, ela pega fogo, e rapidinho ela se consome assim, ó. Só que naquele dia foi diferente. Naquele dia o anjo do Senhor estava querendo revelar para Moisés como seria e como é a vida daquele que tem uma chamada missionária. A sarça ela é interessante porque uma das características da sarça é que ela é uma bola de espinho, mas ela é uma bola de espinho para dentro. É muito fácil você colocar a mão dentro da sarça. O que ele estava querendo dizer para Moisés? Moisés, o ministério que eu tenho contigo é fácil aceitar, mas é difícil desistir. Porque quando você coloca a mão dentro da sarça é muito fácil, mas quando você tenta tirar, o espinho espeta as suas mãos. Sabe o que eu quero dizer para você nessa noite que me ouve aqui, que é crente, que é salvo, que arde no teu coração a obra missionária? Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Ei, se você já tomou as mãos o arado, não largue, porque dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. O anjo do Senhor está revelando para Moisés que, ei Moisés, a obra que eu tenho contigo para libertar os hebreus, ela é uma chama. Eu sou o centro, mas tu não pode desistir, porque Ele não nos deu espírito de covardia. Ele não nos deu espírito de covardia. E diz mais o anjo do Senhor, quando ele revela tudo isso, quando Moisés vê tudo aquilo, ele fica curioso. Diz o texto que Moisés olhou aquela sarça e achou estranho, porque a sarça ela tinha uma característica que quando ela pegava fogo, rapidinho ela se consumia. Aí Moisés, diz o texto, que ele olhou a sarça, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Sabe o que o Senhor está dizendo para Moisés e para você nessa noite? Ei, o ministério é árduo, a caminhada é espinhosa, mas tu não serás consumido. Se você crê nisso, levanta a tua mão e dê um glória para Jesus nessa noite. Sabe por que você não vai ser consumido? Porque Ele está no centro do teu ministério. Oh, aleluia!
você não vai ser consumido. O diabo não vai conseguir te parar, porque o anjo do Senhor, Jesus de Nazaré, o Espírito Santo, está no centro do teu ministério. Louvado seja o santo nome do Senhor. Tu não serás consumido. O Senhor é contigo. Quando Moisés vê aquela maravilha, diz o texto, versículo 3: então disse consigo mesmo, falou ele mesmo, Moisés falou dentro do íntimo dele aqui, eu creio que deve ter dito assim: meu Deus, que coisa espetacular, que coisa maravilhosa. Isso é um fenômeno, isso é um milagre. Eu irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. A obra de Deus é assim. O ministério de ninguém vai se acabar. Há mais de 2000 anos que a igreja segue triunfante, glorificando a Jesus, e o inferno sendo saqueado, e a cada dia Satanás derrotado em nome de Jesus. Vendo o Senhor que ele se admirou. Ou você não pensa que o Senhor não nos contempla cada passo? O Senhor estava, olha só o que diz aqui, o versículo 2 está falando de quem? Do anjo do Senhor. Agora está falando de quem? Vendo o Senhor. Algumas traduções aqui falam de quê? Senhor Jeová. E o que isso significa? É a segunda revelação do Senhor para Moisés, dentro do nome, de cada nome que ele se revela. Ele vai revelar agora para Moisés que o Senhor significa divindade e significa ser eterno. Agora, quem está falando não é mais o Cristo pré-encarnado. Agora está falando quem? Aquele que é divino e aquele que é eterno. Aquele que não tem princípio e nem fim. Aquele que não tem relógio no seu pulso, porque ele é o dono do tempo. Um dia para ele é como 1000 anos, e 1000 anos para ele é como um dia. Quem está falando agora é o eterno com Moisés. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver. Olha só o segundo nome. Diz o texto que Deus, do meio da sarça, olha só como é maravilhoso o que Deus está revelando para Moisés. Moisés, o anjo do Senhor é meu filho pré-encarnado, que está no meio da sarça, mas também ele é divino, porque Deus está no meio da sarça. Aí ele vai revelar a Moisés um outro atributo dele. Moisés, quem fala agora é Deus. É aquele que tem a natureza onipotente, ou seja, aquele que pode tudo e aquele que criou todas as coisas. Aí eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite. O que é que te impede de ser um missionário de Cristo? Se ele é onipotente, ele pode todas as coisas. Se ele é criador dos céus e da terra. Sabe o que ele está falando para Moisés? Moisés, eu tenho um ministério para contigo. Agora é o seguinte, não temas, eu posso tudo, porque eu criei os céus e a terra. Eu sou aquele que te chamei para o ministério, mas também sou aquele que cuido de ti. Vendo que Moisés
estava admirado com aquela maravilha. Deus, do meio da sarça, brada. Eu imagino Moisés deve ter se admirando, e de repente ele ouve assim: Moisés! 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 Está na altura que os galhos dela chegam. Deus chama alguém nessa noite para uma obra missionária. Assim como Deus chamou Moisés do meio de uma sarça ardente que não se consumia, que era o retrato do ministério que Deus tinha para com ele. Moisés responde: eis-me aqui. Aí diz o versículo de número 5 que Deus continuou. Moisés deve ter ficado maravilhado. A sarça não se consumia. E a sarça falou. Aí Deus continuou conversando com Moisés, dizendo assim: Moisés, não te chegues para cá. Moisés era afoito, mas era necessário cumprir alguns requisitos. Moisés, não te chegue para cá. Tu deve fazer algo, Moisés. Tira as sandálias dos pés. Quando você veio por aqui, para cá, melhor dizendo, para a congregação, você passou por vários lugares, caminhando. Não é isso? Quantas poeiras na caminhada da vida você não trouxe? Assim como a sola do seu sapato ou da sua sandália no trajeto até aqui na congregação não trouxe terra, poeira, lama. Moisés, tu precisa aprender um fato, Moisés. Para se achegar à minha presença, para se achegar no meu lugar de adoração, para se chegar na presença do Altíssimo, ei Moisés, tira as sandálias, tira as poeiras da tua trajetória, tira a sujeira da tua trajetória, Moisés. Porque o lugar, Moisés, em que estás é terra santa. Ei, eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Ser missionário não é de qualquer jeito. Entrar na presença de Deus não é de qualquer jeito. Ser usado por Deus não é de qualquer jeito. É necessário tirar as sandálias dos pés. Disse mais. Foi o primeiro requisito. Te limpa, Moisés, para te entrar na minha presença, no meu local de adoração. Disse mais, versículo 6. Moisés, disse mais: eu sou o Deus de teu pai, Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Sabe o que o Senhor está falando para Moisés?
Moisés, eu tenho uma chamada, mas eu quero que tu entenda um fato. Prometi algo para o teu pai Abraão. Ele já se foi. Prometi algo para o teu pai Isaac e teu pai Jacó. Eu fiz promessas aos patriarcas, o qual tu tem descendência, Moisés. Agora o que eu quero que tu entenda é um fato. Eles já morreram, não já? Eles já partiram desta terra, não já, Moisés? Agora tu precisa entender que eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas eu não sou Deus de mortos, eu sou Deus de vivos. A minha promessa não está morta, Moisés. Ei, eu quero dizer um negócio para você nessa noite. Ei, você tem alguma promessa de Deus? Alguma promessa para a tua família? Alguma promessa para o teu filho, para o teu marido? Tem? Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Essa promessa não morreu, porque Ele é Deus de vivos e não Deus de mortos. A tua promessa está viva. Assim como Jesus Cristo está vivo à direita de Deus Pai, a tua promessa está viva e no tempo certo ela vai se cumprir. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Quando ele ouve isso, ele escondeu o rosto, porque temeu olhar a Deus. Ele sabia que Deus já tinha feito coisas extraordinárias através de Abraão, de Isaac e de Jacó. Nunca saiu da memória de Moisés a lembrança de quem foi o Deus dos seus pais. Eu quero dizer uma coisa para mim e para você nessa noite. Nunca deixe que a tua memória esqueça o que Deus já fez na tua vida no passado, quando você estiver no deserto do presente. Ele não mudou. Ele continua o mesmo, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele sempre será fiel. Sempre será fiel. E ele diz mais no versículo de número 7. Você que é missionário, você que tem essa chama como uma sarça ardente no teu peito, que não se consome. Segura aí o versículo de número 7. Ele vai dizer assim: disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição. Certamente, ele está dizendo, olha, com certeza, não deixei de ver nada na vida dos hebreus. Você nessa noite que está me ouvindo, eu quero aplicar esta palavra na tua vida. Nada que se passa na tua vida, Ele deixa de ver. Nada na tua vida Ele deixa de contemplar. Ele contempla tudo. Ele contempla quando tu choras. Ele contempla quando tu te alegras. Ele contempla quando tu és apedrejado. Ele contempla quando tu és perseguido. Ele contempla quando você é caluniado. Ele contempla tudo.
Com certeza eu vi a aflição do meu povo que está no Egito. É a primeira lição do versículo de número 7. Ele contempla tudo. No versículo 7 vai ter uma outra lição que ele vai falar para Moisés. Moisés, além de eu ver, eu ouço o clamor por causa dos exatores. Eu ouço. Sabe o que ele está dizendo para você nessa noite? Que ele ouve quando você clama na madrugada em prol das tuas causas. Ele está dizendo que ele ouve quando você chora nos pés dele em prol desta tua causa. A terceira lição do versículo número 3, ele vai nos ensinar que ele não só vê, que ele não só ouve, mas ele vai dizer: conheço o sofrimento. Ou você pensa que ele não conhece o que tu estás passando? Será que ele não conhece a tua despensa? Será que ele não conhece a tua saúde? Será que ele não conhece a tua parentela? Se ele já revelou para Moisés que ele é onipotente, ele é criador de todas as coisas, que ele é o centro da vida de Moisés, ele é o centro da tua vida, diz mais o versículo de número 13. Vamos para o versículo 13. Depois que ele tem essa conversa toda com Moisés, que ele iria enviar Moisés ao Egito para tirar o povo. Moisés vai fazer uma pergunta ao Senhor. Disse Moisés a Deus: eis que, quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Moisés está indagando o Senhor do que como ele iria identificar o Deus que o enviou. Qual seria a credencial de Moisés? Qual é a tua credencial? Na obra do evangelismo, na obra das missões, qual é a tua credencial? Hein? Qual é a tua credencial? Como é que Deus te credencia? O versículo de número 14, o Senhor Deus vai revelar a Moisés qual seria a credencial dele na obra missionária. Ele vai dizer assim: disse Deus a Moisés. Quando te perguntarem, Moisés, tu vai dizer o seguinte: eu sou o que sou. E disse mais o Senhor a Moisés, olha, reforçando a credencial: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Você nunca mais vai esquecer o que eu vou lhe dizer aqui nessa noite. Nunca mais. O que significa o eu sou? O que significa o eu sou? Sabe o que o Senhor estava falando para Moisés? Ele está dizendo assim, como ele disse para Moisés, ele disse para você nessa noite:
Quando tu estiveres triste, eu sou a tua alegria. Quando tu estiveres com fome, eu sou o teu alimento. Quando tu fores receber uma pedrada, eu sou o teu escudo. Quando tu estiveres doente, eu sou a tua saúde. Quando, Moisés, tu estiveres cansado, eu sou o teu refrigério. Ei, Moisés, você que me ouve aqui nessa noite, quando tu tiveres sede, Ele é a água da vida que sacia a tua sede. Se você crê nesse eu sou, levanta a tua mão assim, ó. Abre ela assim, ó. Receba a tua vitória nessa noite, em nome de Jesus de Nazaré. O eu sou nessa noite está falando para você que eu sou aquele que supro todas as tuas necessidades. Se você crê nisso, levanta a tua mão e glorifica o nome do Senhor dos Exércitos. Oh Deus, essa é a tua credencial. Aí eu faço uma pergunta para cada um de nós nessa noite. Se ele é o eu sou na nossa vida, me lembrei agora do apóstolo Paulo. Se Deus é por nós, se Deus é por nós, quem será contra nós? Que credencial poderosa. Que credencial poderosa. Quem é que faz parte de missões aqui? Tem alguém aqui sentado? 1, 2, 3, 4. Quem mais? 5, 6, 7, 8. Quem era Moisés? Passou 40 anos no Egito e nada era dele, era tudo de Faraó. Quem era Moisés? Passou 40 anos no deserto de Midian, nem o rebanho era dele, era do sogro. Quem era Moisés? Passou 40 anos pastoreando os hebreus, e o povo não era dele, o povo era de Deus. Agora faça uma reflexão nessa noite. Quem é você? Quem é você? E eu faço uma pergunta. Quem foi o eu sou na vida de Moisés?
Não existe império poderoso quando Deus é conosco. Não existe exército poderoso quando Deus é conosco. Não existe império das trevas poderoso quando Deus é conosco. Aí diz o texto, lá do capítulo de número 14 em diante. Olha o eu sou. Eu vou encerrar. Olha só o eu sou na vida de um missionário chamado Moisés. É o mesmo Deus que nós servimos. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam. Algumas traduções vão dizer, olha, diz ao povo de Israel que mudem de caminho. Esse versículo primeiro aqui, ó, do capítulo 14, eles estavam próximos da terra prometida, faltavam apenas 400 quilômetros. Aí Deus manda eles pararem, acampar, porque Deus tinha um propósito. O propósito de Deus é que uma vida de um missionário, ela tem que ser movida pela glória de Deus, pelo poder de Deus constante. Moisés, tu precisa entender um fato. Vocês vão acampar aí, Moisés, porque eu vou endurecer o coração de Faraó. Eles vão perseguir vocês. Mas Moisés, tu precisa entender um fato, que o eu sou vai permitir isso, porque a finalidade, o objetivo é: e serei glorificado, versículo 4, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eu vou encerrar. E vou dizer uma coisa para você. Sabe aquela perseguição quando se levanta? Hein? Sabe aquele levante quando vem assim na vida da gente? Sabe quando o marido pira? Sabe quando o filho desanda? Sabe quando a enfermidade bate na porta? Sabe quando o desemprego bate na porta? Isso significa quando Deus diz assim: ei Moisés, muda de rota. Às vezes Deus muda a rota da nossa vida. E sabe qual foi a rota que Deus determinou para o povo? Cercados de deserto. Na frente o mar vermelho. E na retaguarda Faraó e o seu exército. Sabe o que eu quero dizer para você nessa noite? Que Deus muitas das vezes nos coloca num beco, encurralados. Aí você olha para o lado e para o outro, não vê nada, porque deserto é o nada, só areia.
você não vê ninguém que possa te ajudar. Aí você olha para frente, você vê aquele marzão. Você só vê o horizonte longe. Aí você diz assim: eu não tenho ninguém comigo. Olha para um lado, olha para o outro, olha para a frente. Aí quando você olha para trás, pastor Paulo, você vê Faraó, que simboliza Satanás, e o exército, que simboliza as hostes do inferno, de demônios e espíritos imundos querendo te devorar. Talvez tenha alguém aqui nessa noite nessa situação. Mas eu tenho uma palavra para você nessa noite. A palavra para Moisés foi esta: eu endurecerei o coração de Faraó. Vou apertar a prova, vou apertar a circunstância. Ele vai perseguir vocês. Mas tem um propósito. Tem um propósito. Sabe por que tem um propósito? Porque ele está no meio da sarça ardente. E a sarça não se consome. O propósito dele não é te consumir, é te dar livramento para que o nome dele seja glorificado. Levanta a tua mão. Oh, alama, sui, ereba. Oh, aleluia. Ele vai glorificar o seu nome através dessa circunstância. Por isso, nessa noite, adore a Ele, louve a Ele, glorifique a Ele, porque Ele vai te dar a vitória. Oh, aleluia. Segura aí mais um pouquinho, não te apressa. Ele vai entrar com a providência na tua vida, e o mar vermelho vai se abrir, e tu irá passar a pés enxutos, glorificando o nome do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O eu sou é contigo. Levanta a tua mão e dê glória para Ele nessa noite. Enquanto você dê glória a Ele nessa noite, a tua vitória vai descer e o nome dele vai ser glorificado, para a honra, para o louvor do nome de Jesus de Nazaré. Há propósito para tudo debaixo do sol. Eu quero agradecer a oportunidade. Quero agradecer a oportunidade. E quero fazer uma pergunta nessa noite. Se há alguém em nosso meio que quer entregar a sua vida ao eu sou, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Pai de Jesus de Nazaré, o convite está aberto. Vamos ficar em pé? Vamos ficar em pé. Vamos louvar a Deus. Pode louvar a Deus aí, pastor? Permite aí louvar a Deus. Vamos louvar a Deus. Vamos louvar a Ele. Hein? Minha fé não está firmada. Adore a Ele nessa noite. Fazer.
Adore a Ele nessa noite. Seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Adore a Deus nessa noite. Ele é Deus. Se a Ele está aqui. Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, segurado eu for. Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Aleluia, Jesus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Aleluia. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Ele veio, sim, eu amei. Somente Dele mais ninguém. Ah, Deus, seja o louvor. Se Deus fizer, diga. Deus fizer, Ele é Deus. Não fizer, Ele é Deus. Agora Ele é Deus, Mas se Aleluia, fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Segurado eu vou. Ele é Deus. se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Eu não adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Acho que eu ver sempre será Adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que eu ver sempre será Deus. Diga, vai. Deus fizer, diga. Ele é Deus, se Não fizer, Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, segurado eu for. Ele é Deus, Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia! Meus amados, aqui está o nosso irmão em Cristo, Raimundo José. Aleluia! Tá? Ele quer se reconciliar com Jesus, não é isso, meu santo? Chegue mais aqui. Aleluia! Vamos orar por ele, vamos? Glória a Deus! Vamos orar pelo Raimundo José. Pai bendito e eterno Deus, está aqui, Senhor, o teu filho, Senhor, Raimundo José, Senhor, que está voltando à tua casa. Está voltando, Senhor, a te servir. Eu creio nisto. Pai, eu te peço nessa hora, em nome de Jesus, renova, Senhor, o seu nome no livro da vida. Livra o teu filho dos laços do passarinheiro, da peste perniciosa, Senhor. Quebra, meu Senhor, as mordaças do diabo, as correntes do inimigo. Renova as suas forças, Espírito Santo de Deus. Caminha com ele, Espírito Santo. Renova, Espírito Santo, restaura, dá força a ele, Senhor. Dá fome e sede da tua palavra a ele, Senhor. Faz do Raimundo José, meu Senhor, um pregador do teu evangelho, um missionário, um evangelista,
um ganhador de almas, meu Senhor. Glorifica o teu nome na vida do Raimundo José, Pai. É que eu te peço nessa hora, em nome de Jesus. A paz do Senhor. Deus te abençoe. Fica firme. Fica firme, meu filho. Aleluia! A vitória está bem aí, ó, na frente. Jesus está voltando. Fica firme. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Aleluia! Adore ao Senhor. O Senhor está presente na casa, queridos. Você pode glorificar a Deus neste lugar. Bendito seja aquele que está neste lugar nesta noite. O nosso Rei, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Ele é digno de ser adorado. Vamos adorar a Deus com mais um hino. Senhor, se alegre na presença de Deus neste lugar. Você pode aplaudir ao Senhor. Deus seja glorificado.
Deus seja louvado, que esta palavra ela possa permanecer em nossos corações e que o Espírito de Deus possa fazer de cada um de nós um instrumento, como fez de Moisés, um grande homem de Deus. Que nos chama a atenção, pastor, nesta palavra é que Moisés era um homicida e se tornou um grande homem de Deus. Quando Deus escolhe, independente de qualquer que seja o seu passado, Ele rasga, joga fora e faz uma nova história. Eu tenho plena certeza que cada um de nós também Deus está fazendo uma nova história. Deus está fazendo uma nova obra em nossas vidas. Tudo isso para que o nome dele seja reconhecido e louvável em nosso meio. Aleluia. Queridos, eu quero apresentar perante os irmãos aqui meu irmão Raimundo, cadê? Mais conhecido como Raí em nosso meio. Venha cá, irmão Raí. Nosso irmão Henrique também. A nossa irmã Sebastiana. Venha cá, irmã Sebastiana. Glória a Deus. Glória a Deus. Nosso irmão Raí no domingo passado. Foi domingo passado, Raí? Foi, né? Terminou o culto e eu não fiz o apelo. E Raí veio aqui e disse: ora por mim que eu quero me reconciliar com Jesus. E nós oramos. Ele disse: pastor, no próximo culto não esquece de me apresentar à igreja. Aplauda Jesus pela vida do nosso irmão Raí. E aí, tu joga de quê, Raí? Tá parado? E aí, meus irmãos, na quinta-feira não deu, na terça não deu, e Deus marcou este momento aqui para estarmos apresentando o nosso irmão. A nossa irmã Sebastiana também, serva do Senhor, ela me chamou, foi domingo, irmã Sebastiana? Que queria vir congregar conosco e que era para mim estar orando por ela, para apresentar a igreja. Seja muito bem-vinda, viu, irmã Sebastiana? Amém? Nós lhe amamos muito, viu? Glória a Deus. E Henrique, irmão, Henrique é uma figura, né? Henrique era o único cara que era da igreja que nunca tinha sido apresentado na igreja. Ele disse: pastor, lá onde eu quero congregar, minha mãe está preocupada comigo, pastor, um pouco longe, meio de por ali, e aqui é próximo à minha casa, eu quero ficar aqui, eu já sou daqui, eu sou do fogo daqui. Glória a Deus. E eu quero orar pela vida deles, estenda as mãos sobre a vida de cada um deles aqui. Pai, eu quero abençoar a vida dos teus filhos, a vida do Henrique, a vida do nosso irmão Raí, a vida da irmã Sebastiana, a vida dos teus servos, Senhor. Que neste lugar eles sejam plantados e que sejam eles árvores, ó Deus, que possa dar frutos. Que teu nome seja glorificado na vida de todos eles neste lugar. E que assim, meu Deus, não somente eles sejam abençoados, mas a sua família, a sua casa e tudo que eles fizerem, ó Deus, seja para a tua glória, possa prosperar. Abençoa, Pai, os teus filhos e seja com todos nós, em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor pela vida deles.